É isso mesmo que vocês viram na thumb desse vídeo, meu povo. Eu vou publicar o meu primeiro livro. Eu estou gravando esse vídeo para falar mais sobre isso, contar um pouco do que se trata o livro, qual é o nome dele e contar também os bastidores, como que esse livro surgiu, como que ele foi gerado e toda a história por trás. Porque aconteceu muita coisa para que esse livro pudesse nascer. Então é isso, meu povo. Estou aqui para contar para vocês tudo o que aconteceu para que esse livro nascesse. E vamos começar do começo, né? O ano era 2020 e vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês passaram por isso também. Veio a pandemia. E quando veio a pandemia, veio com ela a imposição das restrições de mobilidade e todo mundo ficou trancado dentro dos seus lares. E ali, cara, foi um momento crucial para mim porque eu não tinha mais para onde fugir. Eu tava com muitos problemas dentro de mim, com muitas feridas abertas, minha alma, ela tava um caos. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não queria lidar com aquilo. E aí passou 2018, passou 2019 e eu sempre fugia, eu sempre arrumava expedientes para que eu pudesse não ter que lidar com aquilo. Eu usei muitos subterfúgios como festa, como convívio com pessoas. Nunca ficava sozinho em casa, sempre tinha que estar fora porque eu sabia dentro de mim que tinha alguma coisa errada e eu não queria lidar com aquilo. E aí vem 2020, vem a pandemia, vem as restrições de mobilidade impostas e ali não tinha o que fazer, não tinha para onde eu fugir. Eu tive que lidar com aquilo e foi muito dolorido. Eu tive que olhar para dentro de mim, eu tive que encarar essas feridas interiores. Eu tive que olhar para a bagunça que estava dentro de mim. Eu tive que olhar para aquele caos. E tive que arrumar a bagunça. Tive que fechar as feridas. Eu tinha que agora trazer ordem em meio àquele caos que estava de fato ali a minha alma. Eu não via sentido para a minha vida, eu não gostava do meu trabalho. Eu tinha passado por experiências muito ruins em alguns relacionamentos de amizades, de pessoas que me traíram, que caminhavam comigo e quando eu saía dali falavam mal de mim pelas costas, que fizeram coisas ruins contra mim pelas costas, que eu fiquei sabendo depois. Tinha muita coisa para arrumar, outros problemas também, era muita coisa. Eu tive que lidar com isso ali em 2020 e não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, mas eu também não sabia por onde começar. Eu acho que a melhor forma de conseguir ilustrar isso para você, pensa o seguinte, pensa que dentro da sua casa existe um quarto, existe um cômodo e que, cara, aquilo ali tava caótico. Tudo que aparecia para você que você não queria lidar, você colocava dentro daquele quarto, você apagava a luz, você fechava a porta e você não entrava dentro daquele cômodo. Só que chega uma hora que você vai ter que arrumar aquele quarto e você abre, você liga a luz e você vê literalmente o caos. Você não sabe nem por onde começar. Foi assim que eu me vi com a minha vida. O que eu fiz? A solução que eu encontrei foi correr para Deus. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu simplesmente acordava todos os dias. Eu tinha 2 Bíblias, então eu pegava uma Bíblia e eu ia ler a Bíblia. A Amanda vai colocar aqui na edição, eu montei um escritório para mim na varanda ali dos meus pais e eu simplesmente acordava todos os dias e eu ia para lá e eu ia escrever, abrindo um parênteses aqui, eu não queria compartilhar isso com as pessoas que estavam próximas a mim, porque eu não queria jogar esse peso para eles, então realmente me fechei ali e eu fui resolver esses problemas, né? Se eu gerei os problemas, eu tinha isso na minha cabeça, era eu quem tinha que resolver. E eu comecei a ler a Bíblia todos os dias e para quem teve depressão vai entender o que eu estou falando, né? Para mim a depressão é como se fosse um grande problema que ele tem várias ramificações. Uma outra forma de explicar seria mais ou menos um amontoado de problemas que juntos acabam gerando, né, esse grande problema. E eu comecei a ler a Bíblia, né, ali no meu escritório improvisado e era muito louco porque todos os dias lendo a Bíblia eu conseguia encontrar uma resposta para aqueles problemas que eu estava tendo. Era como se o próprio Deus estivesse falando comigo ali diretamente através da Bíblia e foi impressionante, eu comecei a escrever isso.
Eu comecei a escrever como se fossem cartas para mim, para que caso aquele problema ele voltasse, ele batesse na minha porta, eu tinha dentro daquilo que eu li na Bíblia, daquilo que eu aprendi, como se fosse um remédio. E eu sabia, né, ali onde achar para que eu não voltasse até aquela ferida sendo aberta. E eu comecei a segmentar isso que eu escrevia para mim. Em cima de cada problema que eu tinha, eu ia lá e eu escrevia cartas segmentadas para aquilo, como eu falei, para que caso aquilo aparecesse de novo na minha vida, eu tinha ali escrito as respostas. Não só isso, mas eu comecei também a ler as histórias bíblicas. E eu comecei a ver na forma como aqueles grandes personagens lidavam com as situações, maneiras que eu poderia lidar. Maneiras muitas vezes não convencionais. E foi um divisor de águas na minha vida. Eu, por exemplo, aprendi a perdoar com José. José no Egito. Naquela hora que ele perdoa os seus irmãos, ali eu falei, cara, é isso. Eu acho que eu tenho que agir dessa forma também. Eu consegui perdoar uma pessoa que eu não conseguia perdoar, lendo a história de José e vendo como que José perdoava. E foi incrível, assim, a pandemia ela vem em março, eu passo fazendo isso até, sei lá, o final de outubro, novembro. Volta de final de outubro, se eu não me engano. E nesse meio tempo eu falei, cara, eu quero mais, eu quero um espaço melhor. E eu aluguei uma sala para mim. Sabe essas salas que o pessoal aluga para estudar para concurso público? A Amanda vai colocar aqui na edição também. Eu aluguei uma sala dessa. Eu ia para lá todos os dias, eu passava o dia lá lendo a Bíblia, escrevendo, refletindo. E era muito louco porque todos os dias, como eu falei, uma resposta vinha, a minha vida passava a ter mais sentido. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu saí ali na hora do almoço para voltar para casa para almoçar e eu fiz uma oração muito simples para Deus. Eu falei o seguinte, eu falei, Senhor, eu tô amando fazer isso. Eu tô amando ler a Bíblia todos os dias, eu tô amando escrever e eu quero fazer disso a minha profissão. Eu não sei como, mas eu não gosto do meu trabalho, eu não vi um sentido na minha vida e agora eu tô encontrando e eu quero viver disso de alguma forma. E na mesma hora veio uma voz dentro de mim dizendo o seguinte, você tem um livro aí, escreve. Cara, eu fiquei em choque, foi realmente uma experiência muito forte e eu não sabia como lidar, eu fiquei muito agitado, minha cabeça ficou a milhão e eu fiz uma outra oração, né? Eu falei para Deus o seguinte, eu falei, Senhor, se foi o Senhor mesmo que falou comigo, então me entrega os capítulos e o nome do livro. Eu lembro que eu dei meia volta, eu voltei para a sala, nessa sala que eu tinha alugado, e nessas salas de estudo, né, para concurso público, você tem como se fosse uma salinha do descanso, né? E onde tem os puffs que o pessoal senta ali, dá uma descansada, relaxa a mente. Eu lembro que eu peguei meu bloquinho de anotações, o bloquinho preto e um lápis, e eu fui para essa sala, sentei num puff, abri meu bloquinho, cara, ali numa sentada no puff eu escrevi os 9 capítulos, né, o título de cada capítulo, e me veio também o nome do livro, e o nome do livro é Isso Não É o Ponto Final da Sua Vida. E ali eu fiquei em choque, eu fiquei em êxtase, e eu falei, é isso, vamos pra cima. Confesso que eu demorei um tempo ainda para absorver tudo isso, para mim não fazia muito sentido escrever um livro, enfim, muitas questões que eu tive que ainda, né, absorver, mas eu entrei em 2021 no caso, né, realmente com essa ideia, cara, eu vou sentar aqui e eu vou pegar tudo isso que eu escrevi para mim e eu vou transformar isso em um livro, mudando, né, porque eu estava escrevendo para mim de fato, então eu tinha que agora escrever como se fosse para você. E eu passei um ano escrevendo esse livro. Eu também terminei, né? Então eu volto de férias ali em 21 e eu escrevo ele durante o ano inteiro. Eu acho que eu termino também começo de novembro, final de outubro. E a Amanda vai colocar aqui na edição também a primeira versão do livro, né? Eu lembro que eu imprimi ele na papelaria para dar para algumas pessoas, alguns amigos mais próximos assim. Dei para hoje minha esposa, era minha namorada na época. Dei para os meus pais e entreguei para eles lerem, me deram feedback. O feedback foi muito bom. E agora, em 2024, de fato, o livro vai se tornar realidade. Eu entendi que eu precisava amadurecer para esse livro vir a público. O livro precisava amadurecer também. Então, né, eu tentei. Quem caminhou comigo no meu clube do livro sabe do que eu estou falando. Eu falei bastante do livro, eu tentei publicar ele de algumas formas e Deus fechou todas as portas.
Eu cheguei a pensar que Deus não queria que eu publicasse esse livro, que ele era basicamente para mim, que aquilo era para que eu somente lesse. Foi uma conclusão errada. E aí, no começo desse ano, em oração, eu tive o discernimento muito claro de que tinha chegado a hora. Passei o ano inteiro também revisando ele, na verdade o primeiro semestre inteiro, né? Então, janeiro a junho, julho eu terminei de revisar. Deus trouxe pessoas que me ajudaram com a publicação do livro e agora ele está pronto para vir a público. Já tem o dia do lançamento e eu não vou contar ainda, vou contar lá no nosso Instagram. Não vou mostrar a capa também, porque eu vou fazer um vídeo especial aqui para o nosso canal para mostrar a capa do livro. E basicamente essa é a história do livro. O livro se chama, como eu disse, Isso Não É o Ponto Final da Sua Vida. Ele é basicamente todo esse compilado que me ajudou a me curar, a me dar um sentido para a vida e a me transformar na pessoa que eu tenho me transformado hoje. Sou muito grato a Deus por isso. Pergunta que já me fizeram quando eu contei a história do livro, se esse livro é só para quem está passando por uma depressão, e definitivamente não é. E isso não é papo de vendedor. Abri um parênteses aqui também. Para quem caminha comigo mais de perto sabe da minha grande resistência com estratégias de venda, com gatilhos de venda. Eu sou muito resistente a isso, eu não acho isso legal. Enfim, cada um faz aí o que acha que tem que fazer. Eu não gosto disso, eu gosto de ser verdadeiro e transparente. Então, assim, o que eu estou falando é de fato de coração. Esse livro é para todo mundo que está passando por algum momento de muita dificuldade na sua vida, que está passando por um momento que está enfrentando um gigante que parece ser muito maior do que ela consegue superar, está passando por um momento de, cara, seja profissional, seja no casamento, seja onde for, de muita dificuldade. É para as pessoas que olham para o seu futuro e não veem esperança. É para as pessoas que olham para frente e veem o mundo em preto e branco. É para as pessoas que olham para a sua vida e não veem nela muito sentido. É para as pessoas que estão passando por uma situação e que estão achando de fato de que aquilo é o ponto final da vida delas. Então, assim, se você está passando por isso, se você conhece alguém que está passando por isso, esse livro é para você ou é para essas pessoas. E, obviamente, ele tem muitos aprendizados paralelos que vão também te ajudar a fazer com que você veja a sua vida com muito mais sentido. Não só nas adversidades, mas também ali no dia a dia. Eu estou muito empolgado, eu estou muito animado, eu estou muito feliz em poder contar dessa novidade para vocês. É sim um projeto profissional até então mais importante da minha vida e eu quero que você faça parte disso. Talvez você esteja vendo esse livro já em 2025 ou em final de 2024. Se esse é o seu caso, aqui na descrição tem um link do nosso site para que você possa adquirir o livro. Caso você esteja vendo esse livro assim que eu lancei, segue a gente lá no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, @oeduardo.filho ou @clube77, e lá eu vou estar passando as informações a respeito de quando que vai sair o livro, quando que vai ser o nosso evento de lançamento, e eu quero ter você lá comigo nesse dia, que vai ser um dia muito especial. Então tudo que for relacionado à informação de lançamento do livro, estarei divulgando lá no nosso Instagram. Então fiquem de olho lá, e esse vídeo teve esse propósito de poder contar essa novidade para vocês. E também vou fazer uma playlist aqui no nosso canal para mostrar alguns dos bastidores. Estou documentando ali, né, algumas etapas. E o nosso próximo vídeo, inclusive, vai ser mostrando a capa do livro, o dia de fazer a prova de capa, mostrando a minha reação, a reação da minha esposa. E então acompanhe aqui o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like aí, porque realmente vai ter bastante conteúdo voltado para isso. Mas é isso, meu povo, sem mais delongas, eu termino esse vídeo aqui. Eu estou muito feliz, muito grato. Eu quero que você faça parte, eu quero que você leia. Vai ser muito especial poder realmente ver você lendo, você consumindo esse conteúdo que eu ia falar que eu escrevi com muito carinho, mas assim, eu nem pensava em escrever. Realmente é um negócio que eu nunca imaginei enquanto eu escrevia pela primeira vez que aquilo ia virar um livro. Eu só escrevi aquilo para aliviar a minha alma, para curar aquilo que estava realmente aberto dentro de mim, aquelas feridas que estavam abertas dentro de mim. Só escrevia para organizar a minha alma. E quero muito que você leia e que você viva essa experiência junto comigo. Fechou? Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus aí
E fiquem de olho, né, aqui no nosso canal, lá no nosso Instagram, para que vocês possam saber de tudo que vai estar acontecendo. Fiquem com Deus aí, um abraço e tchau, tchau.